Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente a Ele a honra, a glória e todo o louvor. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome. Desde já agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar com você para juntos aprendermos não do irmão Josias, mas do Espírito Santo de Deus. Deus tem me levantado com uma voz profética e o meu chamado é combater contra o dízimo da religião. Porque o dízimo da religião, meu amado, meu querido, não é o dízimo da Bíblia Sagrada. E muitos estão felizes, agradecendo por esta nova visão, né? Que há mais de 2000 anos, os mercenários da fé, os pregadores de dinheiro de 10%, os pregadores malaquilianos enrolaram e enganaram vocês. Na década de 50, 60, 70, muitos se enriqueceram pregando o devorador, migrador e cortador, e muitos líderes se enriqueceram, adquiriram patrimônio aqui na terra, compraram fazendas, compraram mansões, carros importados, comeram do bom e do melhor, em cima de Malaquias 3:8-10. Mas hoje o maior inimigo dos pregadores de dízimo é a internet. É a internet. O maior inimigo dos pregadores de dízimo que querem enganar e enrolar você é a internet. Porque na década de 50, 60, 70, não existia a internet. O povo não tinha o privilégio que você tem hoje. Naquele tempo, naquela década, se alguém quisesse saber o que era dízimo e fosse perguntar a um padre, ele ia dizer que dízimo era 10% do seu salário. Naquela época, se fosse perguntar a um pastor, mercenário, se quem não dá o dízimo vai para o inferno, ele ia dizer que sim, ia para o inferno. Se não desse o dízimo, estava roubando a Deus, ele ia confirmar que estava roubando a Deus. E as pessoas tremiam de medo. Porque naquela época o povo tinha um líder espiritual como um homem de Deus, um ungido de Deus. Um homem que fala a verdade e não mente. Mas hoje o povo acordou. Porque hoje só se enrola quem gosta de ser enrolado. E eu vejo as pessoas na rua me agradecendo por estas revelações dadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu não estou pregando nenhuma doutrina nova não, irmão. Já está na Bíblia. Apenas esconderam essas verdades de você. Porque estas mentiras veio do catolicismo e o cristianismo. Todo mundo que abre igreja quer pregar dízimo, né? Abre mão das imagens. Ninguém quer botar a imagem para adorar na sua igreja. Taca o pau nos católicos porque são adoradores de imagem. Mas prega a mesma mentira que eles pregam, dizendo que dízimo é dinheiro. Louvado e agradecido seja Deus. Eu fui nascido, irmão, para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias, nascido da igreja evangélica cristã, a igreja ofertante que pregava oferta voluntária e não dízimo. Meu saudoso pastor Manuel Tristão Dias nunca pregou dízimo, ele pregou 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aqui é o apóstolo Paulo falando, irmão. E aqui se trata de oferta voluntária, não é de dízimo não, viu? Aqui se trata de oferta voluntária. Tem muitos pregadores malaquelianos, pregadores de dízimo, dizendo, aí, é para dar o seu dízimo com alegria. Aqui é a oferta. Aqui se trata de oferta e não de dízimo, porque o dízimo da Bíblia nunca foi dinheiro. E você não vai me mostrar na Bíblia, nunca. Nunca, nunquinha. Não vai me mostrar ninguém dizimando dinheiro. Não vai. Ninguém na Bíblia, ninguém no
Velho Testamento, nem no Novo Testamento dizimou dinheiro, já existia dinheiro naquela época. Já existia dinheiro naquela época, sim senhor e sim senhora, na época do dízimo de Malaquias 3:8-10 e de Mateus 23:23, mas ninguém nunca dizimou dinheiro. Por quê? Porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era cereais, mantimento, produto da terra, criação, era vaca, era gado, ovelhas, comida. Mas enrolaram você, enganaram você. Mas em pleno século XXI, irmão, o escão guloso, as máscaras estão caindo, porque a internet está desmascarando muito. Agora, como é que você, irmão, fica indignado, como é que um pastor tem a maior cara de pau de subir no púlpito da igreja para mentir, para querer se enriquecer nas custas dos mal alfabetos bíblicos, dos irmãos que não examinam as escrituras, dos irmãos que seus corações estão no futebol e esquecem de examinar as escrituras, e muitos querendo abrir igreja para se enriquecer, irmão. Porque em todas as igrejas que cobram dízimo, depois de 3 meses, se ele não vê lá o seu nome no livro dos dizimistas, isso mesmo, toda igreja que cobra dízimo tem um livro do dizimista. Se o meu nome não estiver lá e o seu não estiver lá, você é chamado a atenção, é discriminado, é jogado fora. Não tem futuro para ele, você não vale uma prata furada, é assim que disse um pastor, presidente de uma igreja aí. E meus queridos, meus amados, eu fui criado no berço evangélico, a igreja que cobrava oferta voluntária, era perseguida no bairro, era considerada uma seita, porque pregava oferta voluntária e isso era ameaça para as demais. E quando eu saí dessa igreja, irmão, que fui para outras igrejas, não fui bem aceito, discriminado, porque eu tenho moral de combater contra o dízimo, irmão, esse dízimo da religião. Mas o problema não é dar 10% do seu salário, irmão, porque eu sou ofertante e oferto a Deus com alegria. Gosto de fazer cesta básica e dar ao necessitado. Gosto de comprar um cobertor e dar a uma pessoa que está precisando. Mas eu não estou aqui para tocar trombeta, irmão, senão eu vou perder meu galardão no céu. Engrandecido seja Deus. O problema não é dar 10% do seu salário, irmão, isso é pouca coisa. O problema é que isso é uma mentira. Não tem isso na Bíblia. O que eu não admito é estar pregando essa mentira, irmão. Está aceitando isso. Agora, se você é dizimista ou não, é problema seu. Se você não quer aceitar essa mensagem, é problema seu. A minha obrigação é pregar o que Deus está mandando. A minha obrigação é passar para você aquilo que eu aprendi de Deus, do Espírito Santo, não do homem. E o meu pastor Manuel do Seu Dia, irmão, ensinou a forma correta de levar sua oferta para a igreja. Lá se tinha uma urna, cantava-se um hino, e os irmãos saíam voluntariamente para botar a sua oferta lá, irmão. Mais ou menos do que 10%. Não tinha esse negócio de pregar Malaquias 3:8-10, dizer que se não der, o devorador, o migrador, o cortador vai atingir suas finanças. Isso é mentira dos espíritos enganadores, irmão. Isso é mentira dos espíritos enganadores. Louvado e agradecido seja Deus. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos. Glória a Deus. Capítulo 8. E o versículo 26. Louvado seja Deus. Diz assim: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. O 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. O 28. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Escute o que Deus quer falar para você através dessa leitura. 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. O 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu
o que lês? Guarde isso, guarde esse versículo, irmão. Entende tu o que lê? Guarde isso, vou pregar em cima disso aí com a ajuda do Espírito Santo, viu? Entende tu o que lês? Louvado seja o nome de Jesus. E o 31 diz assim, aleluia. E ele disse, como poderei entender se ninguém me não ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o estoquia, assim não abriu a sua boca. 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. 34. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te de quem diz isto, ó profeta? De si mesmo ou de algum outro? 35. Então Filipe abriu a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. 37. E disse Filipe: é lícito, se creres, de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. 39. E quando saíram da água, o Espírito do céu arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Louvado e agradecido seja Deus. O que me chama a atenção aqui, meus queridos, o que Deus tocou aqui no meu coração para eu passar para você, é o versículo de número 30. Louvado seja Deus. A parte B que diz assim: entende tu o que lês? Eita glória! Vou ser rápido, irmão, vou ser breve, fica até o final. Deixa o teu comentário, compartilha com teus amigos da rede social esta mensagem para a glória de Deus. Entende tu o que lês? Aleluia, louvado seja esse nome de Jesus. Meus queridos, meus amados, quando você lê Mateus 23, o que é que diz lá Mateus 23? Vou ler. Ai de vós, escriba e fariseu hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezai o mais importante da lei, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Entende tu o que lê? Mateus 23. Meu amado, meu querido, entende tu o que lês? O Espírito Santo de Deus te pergunta agora: entende tu o que lês? Quando você lê Mateus 23, você está entendendo? Ou você foi embriagado, deram uma lavagem cerebral a você, e você está entendendo o que a religião ensinaram? Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo, o que a Bíblia diz, ou o que os pastores malaquianos estão dizendo e rolando você? Quando você lê Mateus 23, ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. Meus queridos, o dízimo de Mateus 23, quem foi que mandou dizimar aqui? Jesus mandou dar o dízimo, irmão? Sim ou não? O dízimo está na Bíblia, sim ou não?
Meus queridos, meus amados, Jesus mandou dar o dízimo sim, em Mateus 23, 23. Aí tem muitos cão gulosos, pregador de dízimo, dizendo lá no Novo Testamento, Jesus mandou dar o dízimo. E agora, irmão Josias? Jesus mandou dar o dízimo do Novo Testamento, do Novo Pacto, da Nova Aliança. E como é que o senhor, irmão Josias, está dizendo que no Novo Testamento Jesus não mandou ninguém dar o dízimo? Quem foi que disse a você? Quem foi que falou para você? Que enrolou você, dizendo que Mateus 23, 23 é Novo Testamento? Quem foi que disse a você que Mateus 23, 23 é Novo Pacto, Nova Aliança? Quem? Os espíritos enganador, porque o Espírito Santo não vai de contra a sua própria palavra. Quem é usado pelo Espírito Santo de Deus não distorce as escrituras sagradas. Quem te ensinou que Mateus 23, 23 é Novo Testamento, não sabe nada de Bíblia. Agora pergunta a ele o nome dos jogadores de futebol, que ele sabe o nome até dos reserva. Nada contra que esses crentinhos aí que gostam de futebol. Problema de cada um. O meu negócio é com a Bíblia. Quem foi que disse a você que Mateus 23, 23 é Novo Testamento? Quem foi que disse a você aqui que Mateus 23, 23, quando Jesus mandou os escribas e fariseus, os saduceus do dízimo, aqui era Novo Testamento? Tem pastor, apóstolo, bispo, evangelista, que não sabe dessas coisas, que não sabe que Mateus 23, 23 não é Novo Testamento. Não é. O Novo Testamento não começa em Mateus capítulo 1, versículo 1. O Novo Testamento não começa em Mateus capítulo 23, 23. Não, senhor, não, senhora. Porque o testador ainda está vivo. O Novo Testamento, senhoras e senhores, só começa com a morte e ressurreição de Jesus. E aqui em Mateus 23, 23, Jesus mandou dizimar, porque ainda não era Novo Testamento, aqui ainda era lei, era tempo de Moisés, irmão. Aqui ainda era Velho Testamento, porque Jesus não tinha morrido ainda. O Novo Testamento só começa com a morte e ressurreição de Jesus, lá na cruz do Calvário. Diga aleluia. Você está aprendendo do Espírito Santo de Deus. Você não está sendo enrolado, não. Agora, se você tem a mente fechada, Jeová vai abrir a tua mente, Jeová vai abrir a tua mente, Jeová vai abrir a tua mente, porque Jesus está voltando e os hereges vão ficar, os espíritos enganadores vão ficar, os falsos ungidos vão ficar. Pastores, é tempo de parar de estar mentindo em cima dos púlpitos, porque por causa dessa mentira de você, de devorador, migrador e cortador, dizendo que Malaquias 3:8-10, dízimo é dinheiro, por causa dessa mentira, muitos estão no mundo, vocês jogaram fora. Por causa dessa mentira de dízimo, muitos estão no mundo. Mateus 23, 23, quando você lê, você entendes tu o que lê? O Espírito Santo de Deus está te perguntando, entende tu o que lê? Quando você lê Mateus 23, 23, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ai de vós, escribe, fariseu e hipócrita, pois que dizimai 10% do salário. É assim que está dizendo? E outra coisa, o dízimo de Mateus 23, 23 nunca foi dinheiro. E já existia dinheiro na época do Mateus 23, 23. Porque Jesus foi traído por 30 moedas de prata. E tem outras referências, versículos dizendo que já existia dinheiro. Só aqui nesse versículo de Mateus 23, 23 já está dizendo a você o que é o dízimo. O dízimo não é 10% do salário, não é dinheiro, é comida, é mantimento, é cereais. O dízimo de Mateus 23, 23 não é moeda de prata, não é dinheiro. O dízimo de Mateus 23, 23 é a hortelã, o endro e o cominho. E está mais dizendo, desprezar é o mais importante da graça, é? Jesus falou em Mateus 23, 23 aquele grupo religioso, saduceu, fariseus. Ele falou que eles estão desprezando o mais importante da graça? Não, ele falou, e desprezar o mais importante da lei, porque aqui ainda era lei, irmão, aqui ainda vingava ainda a lei, não era graça. Não era graça, era lei. Só neste versículo de Mateus 23, 23, você aprende aqui o que é dízimo, que dízimo não é dinheiro, nunca foi dinheiro, você nunca vai me mostrar na Bíblia ninguém dizimando dinheiro.
Me mostre um só versículo, alguém dizimando dinheiro no Velho Testamento ou no Novo Testamento. Porque dízimo nunca foi dinheiro, foi cereais, foi mantimento, foi comida. E lá em Deuteronômio 14, 22 diz que o dízimo podia ser vendido se o lugar fosse muito longe. O dízimo podia comer o dízimo, irmão. E se dízimo fosse dinheiro, você come dinheiro? Quer saber mais sobre o dízimo? Leia lá Deuteronômio 14, 22, que está explicando a você o que é dízimo. Agora, se você for perguntar a um padre o que é dízimo, ele vai te enrolar. Se você for perguntar a um apóstolo, daquele apóstolo que parece um boiadeiro do chapezão, o que é o dízimo, ele vai te enrolar. Se você for perguntar a um pastor malaquilano o que é o dízimo, ele vai te enrolar, irmão. Agora você acha que um dirigente dessas igrejas que é assalariado, ele vai tacar o pau no dízimo da religião, irmão? Você acha que ele tem essa moral que eu tenho, essa autoridade que eu tenho? Porque eles vivem de salário, irmão. Eles preferem ganhar o salário dele, né, do que obedecer a palavra de Deus, irmão. Você acha que um pastor da Universal vai falar mal do dízimo da religião? Não, porque senão o Edir vai botar para fora, irmão. Até porque lá no YouTube tem um vídeo do Edir, lá nas antigas, ensinando os pastores a enrolar, a puxar dinheiro dos fiéis. Meus queridos, eu poderia estar aqui na internet, no YouTube, mentindo também para você. Eu poderia ser um cão guloso também. Pregar para você dizer que se você não der o dízimo, o devorador, o migrador, o cortador vai atingir as tuas finanças e você vai gastar na farmácia. Eu poderia fazer isso, porque quando eu saí da igreja evangélica cristã, eu fui para uma igreja aí, eu não vou citar o nome da igreja, nem o nome do pastor. E o pastor presidente disse, olha, esta é a maneira de você fazer os irmãos tremer de medo, tremer na base e dar o dízimo de 10%. Você diz isso. Ele fez a mesma coisa que Edir Macedo fez lá na praia. Tem um vídeo aí na internet ensinando, Edir Macedo ensinando os pastores da Universal a roubar o dinheiro dos fiéis, a iludir, a enrolar. Mas só, irmão, que eu fui criado numa igreja ofertante. Eu tenho raiz, irmão. E até eu quis ainda pregar dízimo, mas o Espírito Santo de Deus disse, olha, porque a quem muito é dado, a muito é cobrado, irmão. E Deus não vai, se eu fosse pregar aqui, mentira, dizer a você que você não deu o dízimo, você está roubando a Deus, vai para o inferno. Deus iria requerer de mim, irmão, porque eu já aprendi. E você que está aprendendo também, Deus vai te levantar para combater contra essa heresia do dízimo da religião, porque o dízimo da religião não é o dízimo da Bíblia. Nunca foi. Você que está aprendendo, irmão, diante de Deus, você já não é mais inocente. Você não é mais inocente. E pregar a verdade, irmão, é ser perseguido, é ser desprezado, porque profeta, ele não é aplaudido, ele é desprezado. Deus te tem levantado como voz profética para essa última geração. Pare de rolar e mentir para o povo, senhores líderes, porque lá na eternidade Deus vai requerer de vocês. Lá na eternidade Deus vai cobrar de vocês a tempo de arrependimento. Entende tudo isso que lê? Quando lê Mateus 23, 23? Ou você acha que Mateus 23, 23 é Novo Testamento? Como é que o pastor que tem curso de teologia, anel do dedo, de doutorado, diz que Mateus 23, 23 é Novo Testamento? Porque você aprendeu de homem, meu filho. Você não aprendeu do Espírito Santo de Deus, mas aprenda de Deus neste momento, nesta hora. Porque Deus quer te usar, tira essa máscara. Há muitos líderes, há muitos pastores, apóstolos, bispos, que o galardão dele é aqui mesmo na terra. O galardão dele é jatinho, é avião. É viagem, é comer o melhor da terra. Mas lá no céu não tem galardão algum. Não tem galardão nenhum. Porque muito o patrimônio dele, a riqueza dele é aqui mesmo na terra. Porque ele não tem nenhum respeito com a palavra de Deus. E você que está me perseguindo por causa dessa mensagem, você está perseguindo o Espírito Santo de Deus, e ele vai cobrar de você, mais cedo ou mais tarde, você vai pagar diante de Deus, porque dependesse de mim, meu amado, eu não estaria aqui dando a minha cara para bater, para estar pregando essa mensagem. Essa mensagem é de Deus, não é do irmão Josias. E Deus está levantando os pequenos. Eu estou aqui debaixo de uma promessa que Deus disse que ia me levantar para confundir os grandes. Deus vai te levantar para confundir os grandes. Ele pega os que não são para confundir os que são. Para de distorcer as escrituras. Para de querer abrir igreja visando o dinheiro das ovelhas.
O apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, que seja anátema. Este é o apóstolo Paulo falando para você, pregador de dízimo. Ele está dizendo que, mesmo que um anjo do céu anuncie outro evangelho diferente do que ele pregou, que seja amaldiçoado. Agora eu te pergunto, qual foi o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? Ele pregou dízimo ou oferta? Quantos apóstolos Jesus escolheu? Você sabe? Você sabe o nome dos apóstolos de Jesus? Quanto ele escolheu? 12. Qual o nome dos apóstolos de Jesus? Você sabe? Mas qual o nome do jogador de futebol que você torce? Você sabe, né? É por isso que você fica com raiva dessa mensagem, porque você não lê Bíblia, não sabe nada de Bíblia, só sabe de futebol, aí acha que eu estou pregando heresia. O teu pastor prega heresia e o herege sou eu. Hã? O herege sou eu. A Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos terão comichão nos ouvidos para não ouvir a verdade. Você gosta de ouvir a verdade? Hã? Mas você gosta de falar a verdade? Quando você vai ler Mateus 23, você está falando a verdade? Ou está sendo usado por espírito do engano e enrolando o povo? O apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:8: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Qual foi o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? Evangelho terreno ou evangelho espiritual? Ele pregou dízimo em dinheiro, ou oferta voluntária? O apóstolo Paulo pregou Malaquias 3, 8, 10, ou ele pregou 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 7, se não me falha a memória. Louvado e agradecido seja Deus. O que foi que o apóstolo Paulo pregou, meu querido? Ele pregou dízimo ou oferta? Qual é o capítulo versículo que você vai me provar que os apóstolos de Jesus cobraram dízimo ou deram dízimo? Os apóstolos de Jesus eram dizimistas, Jesus era dizimista, irmão? Não, mas Judas era tesoureiro, sim, mas Judas era tesoureiro de Jesus, mas ele recebia, era dízimo? Qual é o capítulo versículo que está dizendo que Judas recebia dízimo dos irmãos, irmão? Para de heresia! Em pleno século XXI, você ainda cai nessa dos cangulosos. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 27, o que foi que ele disse para mim e para você? Eu vou ler agora. Atos 20, 27, o apóstolo Paulo está dizendo assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o evangelho de Deus. Agora eu pergunto a você, o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, ele disse que pregou não foi a metade, não foi todo. Ele está pregando dízimo? Em alguma parte da escritura o apóstolo Paulo está pregando dízimo? Paulo nunca pregou dízimo. Quando Saulo de Tarso caiu do cavalo, irmão, que se converteu, saiu do judaísmo para o cristianismo, ele não pregou mais os rituais da lei judaica, irmão. Quando o apóstolo Saulo caiu do cavalo e o novo Paulo de Tarso, ele não pregou mais circuncisão, sacrifício de animais, festa judaica e outros rituais, irmão. E por que é que você é melhor do que Paulo? E por que é que você prega dízimo? Dízimo é judaísmo. E outra coisa, o dízimo da Bíblia nunca foi dinheiro. Os judeus nunca dizimaram dinheiro, irmão. O judeu dizimava fruto da terra. Fruto da terra, dízimo é isso aqui, ó. Era isso aqui e é. O dízimo de Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. O dízimo de Mateus 23, 23. O dízimo de Malaquias 3, 8, 10. Nunca foi dinheiro. Era isso aqui, cereais, fruto da terra, irmão. Então, era fruto da terra. Olha que coisa boa, irmão. Então, quando o teu pastor pedir 10% do teu salário, irmão, dá a ele banana. Banana! Dá a ele banana. Quando o teu apóstolo, aquele boiadeiro lá pedir 10% do salário, dá ele banana, porque dízimo era cereais, era fruto da terra, era produto da agricultura, nunca foi dinheiro. E você nunca vai me provar na Bíblia alguém dizimando o dinheiro, e já existia dinheiro, sim senhor, sim senhora, nos tempos dos dízimos, sim ou não?
Vai para compartilhando esse vídeo aí com os teus amigos, irmão. Jesus está voltando, o Salvador está voltando. E ele só vai buscar os crentes nascidos de novo, não os bajuladores. Há muitos aí bajulando o seu líder, querendo cargo, comprando cargo ministerial. Porque nessas igrejas que cobram dízimo, irmão, todas elas só consagram quem compra o cargo ministerial, que é dizimista fiel. Porque você pode ter a chamada que for, pode cantar bonito, o povo chorar, pode pregar de ganhar as almas para Jesus, mas se você não der o dízimo de 10% do seu salário, você não é consagrado. Se você pode ter a chamada de Deus que for, mas eles não te consagram. E muitos hoje são pastores, são diáconos, são apóstolos. Muitos hoje são presbíteros porque compraram o cargo ministerial. Porque duvido eu dó, se você nunca tivesse dado o dízimo, você hoje seria o que você é. Você não seria hoje o que você é. Nem chamada tenha, por isso que a obra sofre. Muitos estão na frente da obra, fazendo 2 vezes mais filho do inferno do que ele mesmo. Deus me levantou como voz profética para combater contra essa heresia. E agradece a Deus por minha vida, irmão, porque Deus vai me levar para a eternidade. Mas o recado de papai foi entregue e eu já estou vendo dar fruto. Deus vai levantar muitos Josias. Deus vai levantar muitos Josias. Deus vai levantar muitos diáconos José Alberto. Deus vai levantar muitos pastores Jardel para pregar o evangelho genuíno, o evangelho que transforma, que salva, o evangelho que não tem segundas intenções. O evangelho por amor à alma. Você tem que ser pastor por amor à alma, não por amor ao que a alma tem no bolso, não por amor ao dinheiro. Você tem que ter cheiro de alma e não cheiro de dinheiro, seu fariseu, seu escriba. Arrepende-te, porque por causa de vós, por causa dessa mentira que vocês pregam, muitos foram para o inferno. Muitos estão na sepultura, que tinha chamada para pastor, ia ganhar muita alma, mas vocês não consagraram. E naquele grande dia, Deus vai dizer: olha, vem aí, meu filho, esse aí era pastor. Aí você vai dizer: não, ele não era pastor, não era nem dizimista. E Deus vai dizer para você: mas ele tinha minha chamada e você não consagrou. Porque você era um vendedor de consagração, de cargo ministerial, e vai dizer para você: apartai-vos de mim, maldito. Mas ainda há tempo de você se arrepender. Entende tu o que lê? Quando você lê Mateus 23, 23, você está entendendo? Há muita gente que está lendo Mateus 23, 23 e não está entendendo. Há muita gente